Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje, como já visto no título, eu vou estar mostrando para vocês como realizar o processo de Database First quando você está desenvolvendo algum projeto. Existem duas formas de se criar um projeto no momento que nós vamos criar ali o contato com a base de dados. Existe tanta forma de Code First, que é o que a gente utilizou nos últimos projetos feitos no canal, em que através do código dentro do .NET, dentro do C#, nós criávamos modules e essas modules, a partir das migrações criadas, se transformavam em tabelas no banco de dados. Um exemplo aqui, nós temos esse funcionário Web API, que é um projeto que foi feito aqui no canal, onde basicamente essa tabela de funcionários ela foi criada diretamente pelo código de C#. Então foi criada uma module e depois, através das migrações, utilizando o Entity Framework, foi criado o banco funcionário Web API e a tabela funcionários. E daí, após isso, foram feitas todas as operações de inserção, o CRUD completo, perfeito? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o processo contrário, onde nós já temos um banco de dados formulado dentro do nosso SQL Server, é o que eu vou estar utilizando hoje para fins de ensinamento. Então, nós já temos o banco criado com dados dentro deles, tabelas, relacionamentos, tudo desenvolvido dentro do banco de dados e através desse projeto que já está dentro do SQL Server, nós vamos criar dentro do nosso código de C# todas as modules e todo o relacionamento, perfeito? Então, é basicamente isso, uma outra forma que nós temos de executar. Geralmente, essa forma é feita realmente quando nós já temos todo o banco e não queremos criar ele todo manualmente através de código. Então, a gente já usa o que está pronto no SQL e simplesmente joga para dentro do nosso C#, perfeito? Outra questão. Para isso, é necessário que nós tenhamos um banco de dados já criado. Como eu sei que algum de vocês podem não ter algum banco, está aqui só para fins de conhecimento mesmo, de aprendizado, não necessariamente já vai colocar em prática em alguma questão real nesse momento, a gente vai estar usando então para isso um banco de dados já disponível aqui pela Microsoft, que é esse Adventure Works, certo? Então, é basicamente um banco com vários dados fictícios, a gente consegue estar fazendo o download dele, o restore dele dentro do nosso SQL e daí utilizando ele para estar realizando a nossa aula de hoje. Então, de quebra, nós já vamos estar aqui aprendendo a baixar esse novo banco de dados e aprendendo a fazer o restore, caso vocês não saibam como que é realizado. Então, esse link vai estar na descrição, vocês entram e aqui vocês vão baixar daí o banco de dados de vocês. No caso, eu vou baixar aqui esse de 2017 por conta da versão do meu SQL. Se eu baixo um muito atual, vai ser uma versão mais atual do SQL. Como a minha mais antiga, vai dar problema na hora do restore. Então, no caso de vocês, dependendo da versão do SQL de vocês, talvez vocês precisem baixar o banco de dados numa versão mais antiga ou uma versão superior. No meu caso, o de 2017 já dá certo. Então, tentem com o de 2017. Se acontecer qualquer coisa, qualquer erro com relação à compatibilidade de versão, baixa algum dos outros aqui, perfeito? Então, é só clicar aqui no Adventure Works LT 2017. O download daí, logo após, já vai iniciar aqui na parte de baixo, então sem problemas nenhum. Então, vai estar feito o download na pasta de downloads de vocês, então você abre a pasta de downloads, vai estar lá o banco que você baixou, sem problema nenhum, você abre ali o seu SQL, tá? Então, tendo o seu SQL aberto, você vai vir aqui em Database, certo? Então, Database, clica com o botão direito, vem em Restore Database, e aqui dentro é onde nós vamos utilizar para estar fazendo esse restore, ou seja, pegando aquele arquivo de banco de dados e jogando aqui para o nosso SQL efetivamente. Para isso, só precisa clicar aqui em Device, vai entrar então aqui na nossa máquina, nos 3 pontinhos, em Add, e aqui você vai ter que procurar a pasta onde está o seu banco de dados. Aqui, geralmente, eu não localizo a minha pasta de downloads. Para ficar mais fácil, eu sempre jogo em algum dos meus discos. Você pode jogar no seu disco C, por exemplo, que é criar alguma pasta dentro do seu disco C e dentro dela colocar o seu arquivo do banco de dados. No meu caso, eu criei aqui uma pasta no disco D, que eu chamei de bancos, e aqui eu coloquei o arquivo, que é basicamente esse Adventure Works aqui, tá bom? Então, basicamente, eu pego esse arquivo, dou um OK, e basicamente ele já está aqui. Então aqui ele basicamente já viu aonde e quando que eu estou restaurando esse banco de dados, quando foi a última vez que foi restaurado. No caso, como eu peguei ali do site, a última vez que ele foi restaurado foi ali em junho de 2018. Tá? Aqui a gente já tem os dados do nosso no nosso banco, tudo que a gente vai incluir certinho, qual que é o tamanho dele e assim por diante. Terminou isso, é só dar um OK e aguardar
que o restore vai ser realizado. Essa mensagem de sucesso vai aparecer e aqui nós temos o nosso banco. Então percebam que o banco ele foi criado, as tabelas dele foram criadas aqui também e elas possuem dados, tá? Então, basicamente é bom para você ou estudar SQL, caso você queira estudar para fazer alguns selects, joins e assim por diante, você consegue, porque daí já tem vários dados fictícios aqui, vários relacionamentos entre as tabelas também, como no nosso caso, também podemos utilizar para estar aprendendo a fazer o processo de database first. Então aqui nossa tabela já está organizada, tudo aqui no nosso SQL, agora vamos para o código então. Vamos abrir o nosso Visual Studio, nós vamos criar uma aplicação de Web API para estar fazendo esse processo. Então aqui a gente cria um novo projeto. Enquanto carrega aqui. Beleza, então a gente vai utilizar aqui um ASP.NET Core Web API, tá? A gente pode buscar aqui na parte de cima por Web API, caso para vocês não esteja aparecendo aqui do lado esquerdo, por ser meus projetos recentes. Aqui você pega o primeiro, só cuidado para não confundir com Web App, é o Web API. Clica aqui, dá um Next. A gente vai colocar um nome, no caso aqui eu vou colocar Web API Database First. Vamos dar um Next. Beleza, .NET 6 que a gente vai estar usando, pode deixar configurado o HTTPS sem problema nenhum e deixa habilitado o OpenAPI Support. Por quê? Porque daí ele vai estar possibilitando nós utilizarmos o Swagger. Já vai abrir o nosso projeto com o Swagger implantado. Dessa forma, a gente já consegue estar testando toda a nossa API aqui. Perfeito? Então vamos dar um Create. Beleza, assim que o nosso projeto foi criado, ele já cria aqui com a estrutura padrão de um projeto de Web API, aqui com o controller, o Weather Forecast para teste aqui, se nós quisermos testar. A gente pode excluir esse Weather Forecast aqui para fins de não atrapalhar aqui na visualização, tá? Então a gente exclui, que a gente não vai utilizar nesse momento. E para fazer o Database First, nós precisamos, primeiramente, baixar alguns NuGet Packages, certo? Para baixar os NuGets, a gente pode vir tanto aqui em cima do projeto, botão direito e Manage NuGet Packages, como também podemos vir aqui em Tools, NuGet Package Manager e Manager NuGet Packages for Solution. Perfeito? Então, clicando em qualquer um desses processos, né, qualquer um desses caminhos, vai abrir essa tela aqui para vocês. Vem em Browse e aqui a gente vai colocar o nosso Entity Framework. Coloco a inicialização de Entity Framework, já aparecem vários NuGets relacionados a ele. A gente vai baixar esse daqui, o Entity Framework Core. Vamos instalar aqui no nosso projeto. Pode ser a versão mais estável que tiver. Então, dá um OK, um Accept. Vamos baixar também o Tools, para a gente conseguir fazer todo o processo, o código que a gente precisa colocar aqui no Package Manager Console, para fazer a parte do transformar o database em models e assim por diante. E vamos baixar também o SQL Server, que é o banco que a gente está utilizando. Tá? Daí depende do banco que você for utilizar. Tem o SQLite, tem vários outros bancos aqui que podem ser utilizados. No nosso caso, vamos utilizar aqui o SQL Server. Damos um Accept. E perfeito, agora os nossos packages já estão instalados, como você pode ver com esse sinalzinho aqui verde. Eu vim aqui em Installed, vai aparecer todos os NuGets que estão instalados ali na nossa solução. Tá? Então, ok, perfeito. Para iniciar, agora a gente tem que vir aqui no nosso Package Manager Console, que é aqui que a gente vai fazer todo o código para fazer a criação da nossa migração reversa, por assim dizer, transformando os dados do banco em código C#, e assim a gente pode daí fazer todas as nossas consultas no banco e assim por diante. Tá? Para abrir esse Package Manager Console, se ele já não vier aberto aqui para você, você pode vir aqui em Views, em NuGet Package Manager e Package Manager Console. Clicando ali já vai abrir esse package aqui para vocês, tá? Primeira coisa que a gente vê aqui dentro é se a gente está realmente dentro da pasta do projeto. Se a gente der um dir, vai aparecer exatamente onde nós estamos, em qual diretório nós estamos. No caso, a gente não está dentro da pasta do projeto especificamente. A pasta do projeto é essa daqui, Web API Database First, que é onde vai aparecer todos esses dados aqui. A pasta de Properties, Controllers, o App Setting, o Program CS e assim por diante. Então, dando um dir, a gente vê em que directory a gente está e quais são as pastas que tem dentro daquele directory, dentro dessa pasta aqui, dentro desse diretório. Perfeito. Então, no caso, a gente quer ir para essa pasta daqui. Então, beleza. Basicamente, a gente vai colocar aqui, para ir para essa pasta, um CD. Web API. Acabei escrevendo o nome errado ali
do projeto, mas sem problemas, CD Web API. Demos um CD, agora a gente dá um dir de novo e agora a gente percebe que realmente estamos dentro da pasta do projeto. A gente está dentro desse diretório agora e realmente todas as pastas que estão aqui combinam com as pastas que estão aqui. Então tem os controllers ali, a gente tem o app settings JSON, o program CS, tem alguns outros dados aqui, mas daí se a gente abrir a pasta da solução, a gente verifica que realmente a gente está dentro dela, tá? Então aqui está dentro dela, certinho com as pastas que estão aqui. Então, beleza, certificou que está dentro da pasta, a gente tem que agora criar um código aqui dentro, tá? Então, vamos dar um clear para limpar aqui a nossa tela. Eu vou aumentar aqui um pouco, dar um Ctrl+, vamos ver, aqui, aumenta um pouquinho a letra para vocês conseguirem ver melhor. Perfeito. Então, aqui a gente vai criar um scaffold db context. O que é scaffold? Scaffold é basicamente o processo que a gente está criando. Ele é o processo de pegar um banco de dados que já está no SQL Server, no nosso caso, e transformar em models e em código C# aqui no nosso caso, tá bom? Então é basicamente isso que ele está fazendo. Então a gente fala que é essa operação que nós vamos realizar. Agora, dentro de aspas, dá o espacinho aqui, dentro de aspas duplas, a gente precisa colocar a nossa connection string, para ele entender qual banco a gente está pegando do nosso SQL e qual é o banco que nós queremos transformar em código C#. Então, primeiramente, a gente vai basicamente colocar o server, onde está o nosso banco. Para isso, vocês podem basicamente abrir o SQL de vocês, vir aqui nessa tomadinha e copiar aqui esse server name. É basicamente esse cara aqui, que é o cara que vai estar aqui também, tá bom? Então, é esse que a gente precisa. Coloco o server aqui, 2 pontos. Agora, qual database que a gente quer pegar? Então, daí a gente tem que pegar o nome do database. No nosso caso, para quem estiver utilizando o exemplo que nós estamos utilizando, vai ser esse Adventure Works LT 2017, ou a versão que você tenha baixado, né? Vai ser exatamente o nome do banco de dados. Coloca aqui, Adventure Works. A gente vai colocar um Trusted Connection como true. Por quê? Porque quando eu entro no meu banco de dados, eu não coloco credenciais. No meu caso, eu estou usando só o Windows Authentication. Então, é uma conexão confiável, por assim dizer. Se você estiver utilizando login e senha, daí você precisa colocar o User ID, e daí qual é o login, e a password, qual que é a senha. Mas, recomendo utilizar Trust Connection para não complicar daí mais aqui a situação. Perfeito, colocando essas informações aqui. Agora, a última delas, coloca mais um ponto e vírgula, a gente insere o Trust Server Certificate. Trust Server Certificate igual a true. Esse Trust Server Certificate vai nos auxiliar para que não tenha nenhum problema de certificado no momento de realizar essa conexão. Então é interessante colocar Trust Server Certificate igual a true. Lembrando de verificar se está escrevendo tudo certinho, porque se tiver alguma letra errada que seja, vai dar problema na conexão. Perfeito. Então, primeiro, a gente colocou a operação que nós vamos realizar, depois a nossa connection string para se conectar no banco. Agora, a gente vai dizer que banco que é. Então, o banco que nós vamos estar utilizando é o Microsoft.entity framework core.sql server. É basicamente o nome do pacote que nós baixamos agora há pouco lá no NuGet. A gente está basicamente falando que a gente está utilizando o Entity Framework Core, ok, e a base de dados que a gente vai estar usando é o SQL Server. Perfeito? Dá mais um espaço, a gente coloca output dir models. A gente está basicamente falando que vai ser criada, né, uma pasta, então a gente vai jogar todos os dados para dentro de uma pasta que nós vamos nomear de modules. É onde eles vão criar todas as nossas tabelas ali, que serão são as tabelas dentro do banco de dados, só que no banco vão se transformar, só que no código no .NET vão se transformar em modules. Perfeito? Criando esse código aqui, a gente já tem todas as informações, reprisando o que a gente está fazendo, que é um scaffold, transformar de banco de dados para código C#, a connection string, para a gente acessar qual banco que a gente vai transformar, em que servidor ela está, como que a gente vai se conectar, tem login e senha ou é Trust Connection? No caso, Trust Connection. E Trust Server Certificate para evitar qualquer problema de certificado. Próximo passo, falar qual banco a gente está utilizando. A gente sabe que está utilizando o Microsoft Entity Framework Core e o SQL Server. E depois, os dados eles vão ser levados para um banco, para uma pasta aqui dentro do nosso .NET, que nós denominaremos de modules. Dando Enter, o build vai startar, então daí é só aguardar. Pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do banco de dados que você tenha, então depende. Depois que o build deu succeed, aqui no meu caso, deu algumas
alguns warnings, mas nada que vai dar problema, é mais questão do banco, como ele está funcionando com relação às conexões dele, assim por diante. Dependendo se você estiver utilizando algum banco pessoal seu, que você vai utilizar para trabalho, é interessante daí você dar uma atenção com relação a esses warnings, porque geralmente é questões de boa prática, alguma ligação, alguma foreign key que às vezes não está precisa ser declarado ou não, mas isso daí você vê de acordo com o banco que você estiver utilizando. No nosso caso, isso daqui não vai impactar. Então, vamos dar um Ctrl- aqui para voltar o tamanho, porque senão aumenta aqui. Agora a gente vai usar só o código mesmo. Perceba que tudo foi criado. Primeiro, aqui a gente está dentro do nosso Adventure Works Context, é o que a gente geralmente cria manualmente, quando estamos fazendo o Code First. Aqui todas as tabelas foram criadas, percebam, e aqui embaixo todos os relacionamentos. Primeiro, já foi feito aqui o nosso Connection String, que foi o que a gente colocou, perfeito, foi criado aqui perfeitamente. Aqui embaixo foram feitos todos os relacionamentos, porque existem relacionamentos nessas tabelas, né? Então, uma tabela de consumidor, do fornecedor ali, do cliente, ele se liga com os endereços e assim por diante. Então, todos os relacionamentos, foreign key, primary key, foram criadas aqui. Então, tudo que a gente teria que criar manualmente foi criado automaticamente. Como também a pastinha modules, onde tem a module de cada um dos elementos, cada uma das tabelas. Então, o endereço, ele é formado por essas colunas aqui no banco. Percebam aqui o address. Vamos dar um edit top 200. Percebam, tem o address ID, address line 1, 2, a city, state province, country region. Beleza, tem todas aqui as colunas. E daí aqui embaixo está basicamente mapeado em modules, tá? Então aqui a gente já fez o nosso processo. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, algumas questões. Vamos testar para ver se deu tudo certo, né? Para conseguir testar e para conseguir se conectar com o banco como nós fazemos, além de ser criado esse context que já está criado aqui e as modos de todos os relacionamentos, nós precisamos referenciar ele lá dentro do nosso programa. Isso não é feito automaticamente, tá? É o único processo que não é feito automaticamente. A gente tem que abrir o nosso programa e dentro aqui dele a gente cria o builder, pronto, service.add dbContext. E dentro do nosso dbContext, a gente coloca o nome que o nosso dbContext tem. Normalmente vai ser aqui, o nome da nossa tabela, e o nome do nosso banco de dados e o context no final. Vou copiar aqui para não ter problema de errar. Vem no Program, coloca ele aqui, dá um Alt Enter em cima do erro e dá o Using, para saber que a gente vai estar utilizando aqui a nossa pasta Modules. Prontinho, já está referenciado, então a gente já sabe que está funcionando. Mas para testar efetivamente, vamos criar aqui um controller que vai daí acessar o nosso banco de dados. Então aqui dentro do controller a gente cria basicamente um controller, vai ser do tipo API controller empty, tá bom? Então damos um add e vamos colocar aqui o nome dela que vai ser de customer. Por quê? Porque a gente vai fazer um teste buscando os dados dos consumidores, que são basicamente aqui, esses customers, perfeito? A gente vai buscar os dados deles. Beleza, criado aqui nosso controller, a gente tem que injetar, através de injeção de dependência, o nosso contexto, né? O nosso context. Então, vamos adicionar ele aqui, que é basicamente o Adventure Works LT 2017 Context. Alt Enter, você consegue já ver as possíveis soluções, que nesse caso é a falta de um using aqui. Perfeito. Vai se chamar context. E aqui dentro a gente referencia, a gente cria um private read only desse mesmo tipo, com o nome de underline context. Então, basicamente, essa propriedade que a gente criou vai receber o nosso contexto que está vindo pelo construtor. Perfeito. Então, basicamente, uma injeção de dependência simples aqui. Vamos criar agora aqui um método get para a gente pegar os dados ali de dentro do nosso banco para a gente ver se está tudo funcionando corretamente. Então, vai ser aqui um public async. Vamos colocar aqui task. Ele vai nos retornar o quê? Um action result, que vai ser uma lista de customer. Perfeito. Vamos dar um nome aqui de get customer. Perfeito. E daí aqui dentro, a gente vai basicamente criar uma lista de customer.
Vamos chamar de customers essa lista. E ela vai ser formada pelo nosso context, né? Que ele vai entrar dentro da tabela de customers. Então, perceba, aqui já está funcionando porque dentro do context já aparecem todas as tabelas que nós temos no banco. A gente poderia pegar de qualquer uma. Então, aqui a gente tem... peraí... Aqui, a gente pode ter, tem o customers, tem o address, aqui se a gente quiser entrar no address, tem o product e assim por diante. No nosso caso, vamos buscar os customers. Ponto to list async. A gente está utilizando o método assíncrono, né? Então a gente vai receber, vai fazer um using desse processo aqui. Se você não quiser colocar o Alt Enter, é só passar o mouse por cima, show potential fixes, e daí aparece o using, importa automaticamente. E aqui antes é necessário colocar um await, por ser um método assíncrono. E depois só dar um return, ok, customers. Perfeito. Vamos criar um outro método aqui também, que vai ter um método get também, da mesma forma. Só que esse daqui, em vez de buscar todos os registros como esse daqui está buscando, esse daqui vai buscar referente a um ID específico. Tá? Para ficar diferente aqui. A gente testar daí de duas formas. Então, continua sendo um public async task, get customer, sem o S no plural, que a gente vai pegar um só. Não vai ser uma lista, vai ser um elemento único, então tira o list ali. E a mesma questão, a gente vai pegar um customer, ó, já criou tudo aqui para nós praticamente. Então, um customer, um await, a gente vai dentro do context do customers, e aqui a gente vai colocar um find async. A gente vai achar um customer específico através de um ID que a gente passa aqui para esse método. E a gente basicamente manda esse ID no find async. E dá um return, ok, customer. Perfeito. Esse processo aqui já é para funcionar. Vamos dar um play aqui da nossa aplicação, vamos rodar ela e verificar se a gente está conseguindo tirar os dados do banco. Perfeito, vamos lá. Aqui abriu o nosso Swagger, por isso que lá, quando a gente criou a aplicação, a gente colocou lá para ser o Open API Support, tá? Para a gente conseguir já usar o Swagger e já testar direto aqui. Então vamos primeiro nesse get que pega todo mundo junto. Vamos dar um execute, pode demorar um pouquinho, porque creio que são bastante dados dentro desse banco aqui, mas ok, vamos deixar rodando aqui, basicamente. Rodou. A gente tem aqui todos os nossos customers, percebam que conseguiu ir no banco de dados e tirar todos os dados, percebam que é realmente bastante registros, ó, o último ID é 30.000, cento e poucos, claro que possivelmente tenha menos que isso, porque percebam que tem uns registros que eles não estão aqui, às vezes tem uns que foram apagados, por exemplo aqui, já pula do 7 para o 10, então quer dizer que o 9, o 8 e o 9 foram apagados ou por algum motivo não estão ali no banco, tá? Mas ok, são bastante registros de toda forma. E aqui a gente já consegue ver que a gente está realmente conseguindo fazer a conexão. Vamos fazer um exemplo aqui, pegar um número qualquer, esse 29527, e vamos usar na próxima requisição aqui, no próximo endpoint. Então beleza, vamos utilizar agora aqui no nosso segundo método, onde a gente coloca um ID próprio. Vamos usar o tryout aqui, coloca o nosso ID que nós pegamos ali da lista, dá um execute. E basicamente ele retorna aquele elemento específico. Perfeito. Então é basicamente isso. Conseguimos transformar um banco de dados já pronto no nosso SQL em código C# de uma forma bem rápida. Imagine se a gente fosse criar um por um de cada um desses, a quantidade, né? A demora que não seria. E como também aqui todos esses ligamentos, todas essas relações entre as tabelas. Então, até se você manja mais de banco de dados, consegue fazer tudo isso mais facilmente no banco de dados, é mais prático criar tudo lá e depois fazer esse scaffold aqui para o banco, aqui para o código. Então, é basicamente isso. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!